Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar sobre como melhorar os nossos relacionamentos afetivo, familiar, profissional, social. Mas antes disso, eu queria dar 5 observações para vocês ficarem atentas antes de chamar a pessoa para conversar. Em primeiro lugar, as pessoas não estão contra você, de forma geral. Elas estão a favor delas mesmas. E se você, por um acaso, também estiver a favor delas, quem vai estar a seu favor? Então, quando você entrar numa discussão, preste bem atenção. Você tem os seus interesses, a pessoa tem o delas. Aí vocês vão discutir e chegar no meio termo. Porque se ela estiver interessada nas coisas dela, e você também, por ser muito boazinha, também está interessado nas coisas dela, quem vai interessar na sua? Ninguém. Você vai já entrar perdido na relação. Segundo, ninguém tem obrigação de saber como você está se sentindo. Pra gente parece que até é obrigação, a pessoa tem que saber que eu tô triste, que eu tô ruim, que eu tô depressiva, que eu tô nervosa, que eu tô, dessa ou daquela maneira, ou alegre, ou feliz, ou seja lá o que for. As pessoas não têm obrigação de saber como a gente tá, como a gente está. Nós temos que explicar para elas, porque às vezes elas mesmas estão fazendo coisas que estão nos invadindo, que estão nos agredindo, sem saber. Mas quando você explica para ela como está passando, o que momento você está, que fase você está, e aí ela fizer as mesmas coisas, daí ela está fazendo com uma outra intenção, porque ela sabe que está te machucando. Então preste atenção nisso, ninguém tem a obrigação de saber como você está, não. Você precisa se expressar, falar o que você está sentindo. Tem muita gente que se cala, depois se arrepende de ter calado, de não ter falado. Tem outras pessoas que falam demais e se arrependem de ter falado. Então, na minha opinião, vocês têm que falar, têm que se expor. Porém, tem que prestar atenção em pelo menos 3 coisas. Na forma, no conteúdo e no momento que vocês vão falar. Porque se a forma estiver errada, todo o teu conteúdo vai por água abaixo. O conteúdo pode estar certíssimo, mas você falou da forma errada, você falou nervosa, você falou brigando, você falou de um jeito que não deu a condição da outra pessoa escutar. Preste atenção nisso. Se você tiver com a forma certa, o conteúdo certo, mas for no lugar errado, às vezes está no lugar, está numa festa, ou está no carro, no trânsito, e você decidir discutir um relacionamento, por exemplo, discutir uma relação familiar, não vai dar certo, porque o lugar não é adequado, mesmo que a forma esteja certa, mesmo que o conteúdo esteja certo, o lugar não é adequado. Quarta, planeje o momento certo. Não só o momento do lugar lá que eu acabei de falar, mas o momento emocional para você. Sinta-se segura, esteja calma. Porque se você estiver nervosa e chamar a pessoa, você já vai começar errado. Seus argumentos não sairão com muita fluidez, sairão com muita emoção. Então, espera, acalma. Eu fazia muito isso também com as minhas funcionárias, Às vezes elas faziam algumas coisas que me deixavam muito tenso, muito nervoso. Eu esperava acalmar, ia para minha sala, chamava, falei, depois você vai na minha sala para a gente conversar? Foi de uma meia hora, a pessoa aí e tal, já estava mais calmo, conseguia conversar com mais clareza, com mais educação, com mais jeito. Eu acho isso uma coisa muito importante. Quinto, não ataque a pessoa, porque se você começa atacando, você fez isso para mim, você fez aquilo, você está errado, a pessoa já se defende, ela não vai te escutar. Então uma forma melhor é você esclarecer a situação, como está acontecendo, o que foi, o que agiu, como você fez, como ela fez e tal, como é que está a situação. Tenta esclarecer, tenta colocar um contexto naquilo que você está colocando. Não ataque. Escute a pessoa. Às vezes a gente entra numa discussão só querendo falar. A gente acha que está certo e vai falando, dispara a falar e não escuta o outro. E às vezes você escutando o outro, você vai entender como é que ele está pensando, como é que ele está sentindo, qual é a intenção do outro. Então, aprenda a escutar. Eu sei que é difícil quando você está nervosa ou nervoso, para escutar a pessoa, para entender, mas isso é muito importante, porque quanto mais a pessoa fala, mais ela se expõe. E quanto mais você fala, mais você se expõe e fica vulnerável. E defina o que você quer, quais são os seus objetivos nessa conversa. Porque senão ali vai tendo muita conversa, muita falação e você perde o objetivo. Defina bem o objetivo que você quer chegar naquela conversa.
Não deixe a pessoa te desviar, te jogar para outro caminho, porque às vezes se a pessoa não estiver muito certa, é isso que ela vai fazer. Quando você for chamar uma pessoa para ter uma conversa sincera com ela, eu vou te dar 6 dicas importantes para você conversar e chegar a um objetivo legal, bacana, né? Para vocês se aproximarem de novo, para aquele relacionamento voltar, para ser um ambiente bacana naquela relação. Primeiro, fale do seu sentimento. Como você está se sentindo? Né? Você está triste naquela relação, está magoada, insegura ou inseguro, né? Tudo que eu falar de homem para mulher também, né? Inseguro, você está com raiva, né? E é difícil quando a gente está com raiva, né? Então a gente mostra os sentimentos que a gente está tendo. E logo em seguida, como você está se sentindo? Escute o outro lado também. Porque às vezes você está se sentindo de um jeito e a outra pessoa está se sentindo de uma forma completamente diferente. Ou não. Então fale dos teus sentimentos e escute os sentimentos da outra pessoa. Segunda, atitude. Como você estava agindo ou como você está agindo nesta relação? Né? Então coloca lá, eu estou muito irritada, eu sou muito autoritário, eu permiti que você fizesse muitas coisas comigo que eu acho que não é legal, isso me machucou muito, né? Essa atitude me prejudicou muito, né? A minha atitude foi fugir de você, eu não quis conversar com você, agora eu tô aqui conversando e tal, né? E você, como é que você estava agindo comigo? O que você acha? Escute como é que a outra pessoa também acha que ela estava agindo com você, porque você vai ficar surpresa. Vai por mim. Terceira dica. Responsabilidade, a terceira fase dessa discussão. Vocês têm que definir responsabilidade. Quais são as suas responsabilidades nessa relação e quais são a da outra pessoa. Por exemplo, pode ser, se for mãe, pai, assim, a minha responsabilidade é educar, você respeitar, pagar as contas, cuidar. Né? Eu lembro até de uma época que meu pai falou assim, né? Eu vou te dar casa, eu estava com 14 anos empinando pipa na rua, ele chamou, falou, amanhã você começa a trabalhar e eu vou te dar casa, comida e roupa lavada. O resto é com você. Corre atrás. 14 anos. Ele falou da responsabilidade dele e ele falou da minha responsabilidade. E isso é muito importante definir. Você pode não gostar, né? Porque é uma responsabilidade, ninguém gosta muito, né? Mas é muito importante. Num casamento, antigamente o casamento tinha a responsabilidade do marido, que era sustentar a família, e a mulher cuidar da casa, educar os filhos e tal. Hoje em dia não. Hoje em dia qual é a responsabilidade do marido, qual é a responsabilidade da mulher e qual é a responsabilidade dos filhos? Todo mundo tem que ter responsabilidade na casa. O que acontece hoje é que a mãe fica com tudo. O pai, às vezes, faz uma outra coisa, né, que eu não quero nem entrar aqui, né, vai jogar, vai jogar bola e tal, não sei o quê. A mãe fica com a educação, fica com a casa, fica com tudo. E o filho fica no videogame, fica na sala, assistindo televisão, fica no computador. E só um trabalho. Né? Isso sobrecarrega muito as pessoas. Isso não é bom para nenhum tipo de relacionamento. Eu não estou falando só para mulher, não. Isso não é bom, porque o homem também fica muito acomodado. O adolescente, a criança, sabe, fica sem responsabilidade. Eu acho, na minha opinião, que todos têm que ter responsabilidade numa casa. E todo mundo vai falar, mas eu faço isso na minha casa. Eu vejo muitas casas que não fazem isso. Só uma pessoa tem responsabilidade, os outros só têm interesse. Os outros só têm mordomia e ficam de boa. Quarta dica, autocontrole. Entre numa discussão quando você tiver calma. Porque as pessoas, eu já vi muitas discussões assim, vão tentar te desestabilizar. Por quê? Você desestabilizado, você perde a razão. Ou você não consegue articular teu pensamento. Então elas vão tentar te jogar para um lado, jogar para o outro. Não perca o foco. O que eu quero com essa pessoa? O que eu quero com esse relacionamento? Eu quero melhorar. Eu não posso perder meus objetivos. Aceitar críticas. É muito importante você aceitar críticas também, nesse momento de autocontrole. Porque às vezes a pessoa critica a gente já quer rebater logo. Não fique se justificando. Quanto mais você justifica, mais parece que você está errada. Então não fique se justificando. Escute as críticas, depois você pensa, depois você sente, aceite as críticas e continue a conversa. Quinto lugar, relacionamento. O que é isso? Como vai ficar nosso relacionamento a partir de agora? Por quê? Até agora foi desse jeito. Agora, meu querido, minha querida, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou sugerir o nosso relacionamento agora, como é que vai ser.
olha, vai ser assim, nós vamos nos encontrar tantas vezes, nós vamos conversar tantas vezes, você vai morar lá, eu vou morar aqui, você depende do tipo de relacionamento que você vai propor. Às vezes é um ex-marido, às vezes é um filho, às vezes é um pai, às vezes é uma esposa, né? Então, dependendo de como for, mas você tem que definir como é que vai ser o relacionamento. Porque se você não definir, o outro define. O outro vai dizer, não, eu não quero assim, assim vai ser desse jeito e tal, e você fica brava ou bravo, porque o outro definiu. Mas você definiu para ele ou para ela? Não. Então, defina como é que vai ser os nossos contatos, quinzenal, semanal, diário, como é que vai ser o nosso envolvimento? Só amizade, afetivo, só familiar, a gente se encontra só em reunião de família, né? E principalmente, guarde bem isso, quais são os limites da nossa relação? Porque eu vejo muitas relações se acabarem porque não tem limite. Pai e filho, mãe e filho, não coloca limite para os filhos. Daí os filhos vão indo, eles vão testando os limites, eles vão testando, até você falar, para, eu não aguento mais, então coloca logo o limite, ó, se fizer isso, vai acontecer aquilo, não faça isso. Eu não gosto que você faça isso. Se ele pular o limite, ele sabe que está pulando o limite. Agora, se ele não vê o limite, se ele não souber que tem limite, como é que ele vai saber que está pulando? Às vezes a criança faz aquelas coisas todas, né? A gente acha que é maldade, que é desobediência, que é tudo, mas ela nem teve o limite para ela poder pular ou não pular. Nós não colocamos o limite. E muitas vezes não colocamos o limite para a esposa, não colocamos o limite para o marido, para o filho, para o pai, para o banco, para o chefe. A gente não coloca limite para ninguém. E depois quer que as pessoas respeitem os limites. Espera aí. Qual o limite que você colocou? Como é que foi isso? Então, pense nisso também. E por último, sexta dica que eu acho muito importante. Se nada disso der certo, se nada disso funcionar, eu proponho uma última coisa. Se afaste desta pessoa. Talvez esse momento de vocês dois não seja bom para estar muito perto, para estar em contato, porque está muito tenso, um não escuta o outro, não está entendendo o outro. Dê um pequeno afastamento. Você vai saber qual é o tamanho desse afastamento. Um dia, 2 dias, uma semana, 1 ano, 10 anos. Não sei, vocês vão definir isso. Porque às vezes um pequeno afastamento de uma semana, né? Aqui em casa a gente tem isso também, né? Quando está muito tenso assim, eu vou para a serra, né? Para a casa da serra, fico lá uns 3 dias, tal, me acalmo e tal, daí volto para cá, tá tudo bem. Às vezes a minha esposa vai para a serra, fica lá, né? Uns 3, 4 dias, dá uma descansada, fica de boa. Daí a gente volta, com filho assim, com mãe assim, com pai assim, com todo mundo pode ser assim. Dá um tempo, descansa daquela pessoa, sabe? Porque às vezes filho, às vezes marido, mulher é muito pesado, é muito insistente, é muito junto. E vocês podem se amar, não tem nada a ver com amor. É forma de relacionamento. Isso tem forma certa e forma errada de fazer. Só queria deixar essas dicas para você, para não ficar muito... Não é muito longo o nosso vídeo aqui, mas eu acho bem importante. Revise esse vídeo várias vezes, né? Se você gostou, dá um like aí, compartilhe, avise os amigos, fala para se inscrever no canal. Eu estou aqui à disposição de vocês. Sou psicólogo online, também faço meus atendimentos. Grande abraço para vocês, tá?